que é família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo, porque isso também é notícia, mano. Você não sabia, então isto é notícia, não brinques, ok? Então, família, ainda estamos na campanha. Quanto mais você curtir, mais chance de prendermos a família dos Reis de Ouro Santo teremos. Então, curta bastante para nós prendermos a família dos Reis de Ouro Santo e essa cúpula dele, esses bajuladores, ok? Então, curta bastante. E a família, como vocês estão a ver no título, é isto mesmo. Outra maca a mais. Advogado de Sérgio Raimundo diz que José Eduardo dos Santos informou a João Lourenço sobre a operação dos 500 milhões de dólares. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você. A TV que não bajula você. GES informou João Lourenço sobre a operação USD 500 milhões na passagem de pastas. O antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, no momento da passagem das pastas e atendendo à grave situação econômica que o país vivia, transmitiu ao seu substituto, João Lourenço, toda a informação necessária e útil sobre a operação relacionada com a criação do fundo de 30 mil milhões de euros, revela o advogado do ex-governador do BNA, Walter Filipe, na contestação apresentada aos juízes da Câmara de Crimes Comuns do Tribunal Supremo. João Lourenço, na época candidato a presidente da República, só não participou na audiência que José Eduardo dos Santos concedeu aos promotores do aludido fundo, na Cidade Alta, a 17 de setembro de 2017, muito antes de se efetuar a transferência, por imperativo da agenda da campanha eleitoral, de acordo com o advogado Sérgio Raimundo. A reunião foi realizada a pedido dos proponentes da criação do Fundo de Investimento Estratégico, atendendo ao momento de transição política, ao que José Eduardo dos Santos atendeu com o intuito de os confortar politicamente. Participaram nela os empresários Jorge Galdens Pontes Sebastião, pela Mais Financial Service, S.A., Hugo Onderwater, pela Resource Conversion, Samuel Barbosa da Cunha, dono da Bar Trading, em representação da Perfect Bit, um representante do banco HSBC, instituição que havia de liderar o sindicato bancário, um assessor do ministro das Finanças do Japão e José Filomeno de Sousa dos Santos, no então PCA do Fundo Soberano. Em representação do executivo que viria a ser constituído depois das eleições, estava Manuel Nunes Júnior, apresentado como membro do futuro governo que haveria de implementar os projetos públicos, atual Ministro de Estado do Desenvolvimento Econômico. Na data dos factos, ele coordenava a equipa de elaborou o Programa Econômico de Governo do MPLA de 2017 a 2022. O antigo ministro das Finanças, Archer Mangueira, também esteve presente e foi apresentado como o político que continuaria no cargo. O mesmo aconteceu com o então governador do BNA, Walter Filipe, que tinha um mandato de 5 anos à frente da instituição. Pessoas estas que fariam parte do novo executivo e executariam a operação financeira sob liderança do novo presidente da República, João Lourenço, que só não esteve presente pelo facto de ter a sua agenda bastante preenchida, frisou o causídico. Declarou que nesta reunião, os proponentes explicaram todos os passos da operação e as entidades que se envolveriam para a captação do fundo de 30 mil milhões de euros. Por outro lado, Sérgio Raimundo disse que durante a passagem de pasta ao novo executivo, Walter Filipe não só explicou todos os detalhes da operação como entregou o dossiê ao Ministro de Estado do Desenvolvimento, na época Ministro da Coordenação Econômica, Manuel Nunes Júnior, a mando do anterior Presidente da República. Historial das negociações na contestação, lida na primeira audiência de julgamento.
Consta que no final de junho de 2017, José Eduardo dos Santos orientou o governador do BNA a coordenar os trabalhos necessários para criar as condições quer para a celebração do contrato com o alegado sindicato bancário, quer para a formalização das garantias necessárias para que o governo pudesse constituir os fundos. Deste modo, o antigo Presidente da República acreditava estar a criar as condições possíveis para que o seu sucessor pudesse começar o mandato num ambiente propício para concretizar o programa que viria a ser sufragado pelos eleitores. Com isso, o novo Presidente da República, João Lourenço, iniciaria o seu mandato com um financiamento para impulsionar a produção nacional, as exportações e saldar as dívidas da Sonangol e do Ministério das Finanças. Oportunidade que levaria à saída da crise e à melhoria das condições de vida das populações, frisou o causídico na contestação. Segundo Sérgio Raimundo, foi com base nessa orientação que o BNA celebrou o contrato de consultoria técnica e financeira com a empresa Mais Financial Service, SAI nos dias 19 e 31 de julho de 2017 e efetuou os pagamentos necessários avaliados em mais de 24 milhões de dólares. Sérgio Raimundo diz que tal pagamento foi uma condição necessária imposta pelos putativos financiadores para a viabilidade do projeto que visava injetar 30 mil milhões de euros na economia angolana. Nada de anormal nesse processo ocorreu, sob pena do Ministério Público estar a insinuar que o então titular do Poder Executivo estava a defraudar o próprio Estado. Situação que não encontra sustentação, pois governou o país durante 38 anos e se não o fez nos tempos áureos da nossa economia, não o faria numa fase de crise, declarou. Acrescentou de seguida que as pessoas que trabalharam com ele, José Eduardo dos Santos, sabem bem que sempre se preocupou e se dedicou na busca de soluções para os problemas da nação, na promoção do desenvolvimento socioeconômico de Angola, bem como na promoção do bem-estar social de todos os angolanos. A transferência dos 500 milhões de dólares segundo o causídico, no dia 18 de agosto, José Eduardo dos Santos autorizou Walter Filipe a transferir os 500 milhões de dólares da conta do BNA, domiciliada no Banco Standard Chartered, em Londres, para a conta garantia ou custódia da Perfectbit, número 400.515.716.514.832. Domiciliada no Banco HSBC, na mesma cidade. De acordo com a contestação, esta soma monetária serviria apenas como mera prestação de garantia e a Perfectbit não tinha competência por movimentá-la durante um mês, em obediência às cláusulas contratuais estabelecidas no Acordo de Alocação e Gestão de Ativos celebrado entre o BNA e o consórcio Mais Financial Services e Resource Partnership, de Jorge Gaudens e Hugo Underwater, em Londres. Fim do prazo, o valor seria reembolsado para a conta do BNA, de onde saiu, como preceituado no contrato, visto tratar-se de um sinal de garantia para o sindicato bancário ser constituído, celebrar o contrato e começar a captação dos 30 mil milhões de euros, frisou. Acrescentou de seguida que, contrariamente ao que diz a acusação, a perspectiva na altura era de uma grande oportunidade para alavancar a economia do país e fazê-lo sair da crise económica e financeira que cada vez mais se agudizava. A sessão de julgamento deste mediático caso, que decorre no Palácio de Justiça, prossegue hoje com o interrogatório de Walter Filipe. Fonte: Jornal O País. Então, família, o vídeo de hoje foi mais esse. Se você curtiu, então se inscreva já no canal, ativa o sino aqui, ó, ativa o sino, se inscreva no canal e compartilha com todo mundo, porque isso aqui também é notícia, você não sabia, não sabia a partir de mim. Então é notícia, ok? Então, é do Mundial, é do Mwele, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não ajuda.